Salve rapaziada, aqui é o Strange Mike e esse aqui é o meu remake da All By Myself do Alok com o Sigala. Então, nova track aí do Alok com o Sigala, com os vocais da Ellie Goulding. Pra falar a verdade, eu acho ela até uma track bem cheia, com bastante elementos, foi por isso que eu quis trazer ela aqui. A mix dela é bem difícil de encaixar, porque a gente tem vários elementos, então eles acabam mascarando uns aos outros, mas eu acho que a ideia toda tá aqui, e a gente pode aprender algumas coisas legais, porque essa música ela fica bem preenchida mesmo. Então antes de partir pro vídeo, eu queria dizer pra vocês que o meu curso de remakes, que eu faço o remake da Move Your Body do zero, tá aqui na descrição, é o primeiro link aqui na descrição, e comprando o curso de remakes você vai conseguir o pack de todos os remakes para baixar o projeto, as samples e os presets de todos esses últimos 6 remakes aqui que saíram na semana do remake, incluindo esse. Então, se você curte esse conteúdo que eu faço aqui, eu sempre fiz ele de graça e ele acaba exigindo bastante esforço, porque a gente tem que fazer o remake do zero. Então, se você quiser me ajudar, esse é o jeito, comprando o meu curso de remakes. E além disso, você vai adquirir conhecimento, é óbvio, você vai conseguir recriar suas tracks e não mais depender de vídeos que nem esse no YouTube. E mais os packs para baixar, então se você tiver a fim de me ajudar, link aqui na descrição. Dito isso, bora aqui pro remake. Então vamos começar logo aqui pelos drums. São drums bem simples e bem duros. Então começando com esse kick aqui, samplei do original, e aí logo depois disso, para dar uma característica mais pop para a música, a gente tem um snare aí, uma caixa mais acústica. Fiz só um TTzinho nela aqui para dar uma controlada, e a gente tem esses dois hats aqui que tocam juntos. São dois hats que eu acabei fazendo o layer, e esse hat 1 aqui, ele é um pouco mais curto, então ele vai tratar desse transiente, dessa parte inicial, e esse outro aqui é um pouco mais acústico, então ele vai trazer o corpo do hat. Então os dois juntos, ele fica bem cheio, mas com esse ataquezinho, então fica bem marcado. E além disso, só um shakerzinho. Peguei aqui do pack do Oliver mesmo. Então todos esses drums juntos soam assim, sem muito segredo. Então logo depois disso, vamos partir aqui pro baixo. Eu não tenho certeza se você tem o MIDI certinho aqui, mas dá para dar uma boa noção de como é o MIDI da track original. Então eu dividi o baixo aqui em duas camadas. Uma é esse stabzinho aqui, que é bem característico do Alok. E para fazer ele foi só uma wave aqui com várias vozes, né? Nesse caso 12, um pouco de detune. E esse envelope 2 aqui com um ataquezinho bem longo para ir abrindo o filtro e dar esse slidezinho. E uma distorçãozinha aqui para dar um pouco mais de corpo. E de efeitos externos nesse baixo, nessa camada de baixo, tudo que eu fiz foi só tirar os graves para não conflitar com o baixo principal. Esse baixo principal aqui, ele é bem característico do Alok. Eu fiz ele usando uma wave e essa dist dut aqui. Então a minha wave tem uma voz de unison, isso significa que ela vai ficar ali no centro e ela que compõe a maior parte do grave, do super ali do nosso baixo. E essa dist dut está com bem pouco detune, mas com duas vozes aqui, para ela ficar um pouquinho mais aberta, para fazer o layer ali junto com a sua wave e dar uma preenchida maior. Além disso, esse envelope 2 aqui está controlando o filtro na aba de efeitos. E de efeitos a gente tem uma distorçãozinha e uma compressão aqui multibanda, né, o efeito do OTT.
E além disso, o nosso envelope 3 bem curtinho tá aqui na Matrix modulando o Master Tune para dar um cliquezinho no baixo. Isso serve para que ele fique um pouco mais punch, mais marcado. No nosso grupo, né, tudo que eu fiz foi dar uma equalizada para ficar mais parecido com a track original e tirei esses agudos, já que ela é uma track muito cheia de elemento, então eu já vou aqui tirando os agudos para dar espaço para outras coisas. Então o baixo junto com o kick fica assim. Então logo depois do baixo a gente tem esses acordes aqui que tocam e servem como cama para a lead principal. Então eles que fazem o preenchimento ali do drop para ele ficar bem cheio. Eu não sei se esses acordes aqui, se o mid deles está com as voicings certas, ou seja, não sei se as oitavas de cada nota estão certas, mas os acordes estão certos, então eu tentei reproduzir aqui algo próximo do que chega ao original, até porque nem dá para ouvir direito na original qual som exato que ele utilizou. Mas o que eu fiz aqui foi dividir em 3 camadas. Uma a gente tem essa synth aqui, que eu fiz do Serum, que é uma só wave com 7 vozes e uma sine wave com 7 vozes. Elas acabam ficando bem gordas mesmo, bem preenchendo bastante, né? Com bastante detune. E eu tenho filtro na aba de efeitos aqui para tirar um pouco desses agudos que estavam demais. Então, só para dar uma limpada no som mesmo. Além disso, eu tenho uma equalização aqui. Eu corto os graves, né, para não constar com o nosso baixo, e corto aqui os agudos acima de 5.000 de novo, para me garantir, para dar espaço, né, para os outros elementos. Então, como eu estou estacando aqui várias layers, eu vou querer controlar bastante essas frequências para elas não irem somando. E além disso, eu tenho o imagerzinho aqui para jogar esses acordes mais pro estéreo. Então, até agora eu tinha o meu kick e meu baixo centralizado, então eu vou querer que esses acordes que servem de cama para a lead principal fiquem mais abertos no campo estéreo. Além desses acordes ali formados por uma synth, eu decidi trazer umas strings aqui também. Eu utilizei essa library do Kontakt aqui, que é a Symphony Essentials, String Ensemble. Eu acho ela muito legal, muito boa, o som dela é muito agradável, então eu acabei utilizando ela, mas você pode utilizar aí a que você quiser, que você preferir. E o que eu fiz aqui foi deixar um pouco desses agudos dessa vez, porque ela não tinha tantos que nem os da Soul Wave, então decidi preservar um pouco desses agudos das strings, que são mais bonitos pro ouvido, né? E tirei os graves dela e também dei uma abertura no estéreo aqui com ozônio. Além disso, para gerar tensão, a gente tem uma espécie de drone aqui, uma notinha que fica tocando no contratempo. Também dá para chamar de pedal note, enfim, você chama como você quiser. Mas é uma nota que fica sempre tocando a mesma nota, então ela acaba causando um pouco de tensão. Eu fiz esse som no Serum aqui, nem mexi nos envelopes aqui embaixo mesmo, só joguei essas duas Soul Waves aqui juntas e dei uma filtrada nos agudos. Então aqui eu tô com uma Soul Wave uma oitava para cima para deixar o som mais cheio. As duas aqui com várias vozes, né, para preencherem um pouco mais, só que com detune não tão aberto. Dessa vez aqui o nosso filtro tá cortando aqui os agudos, que eles estavam muito estridentes mesmo, então a gente precisa controlar isso. Logo depois eu estou jogando um OTT para dar uma comprimida. Um imager para dar uma abertura. Reparem que eu não estou abrindo tanto que nem aqueles outros acordes, porque eu quero que ela fique... Eu vou posicionando, né, meus elementos para eles irem preenchendo cada vez mais. Depois disso, só uma equalização para tentar deixar mais parecido com o original aqui. Mas aquela coisa, cortando os graves e cortando todos os agudos lá em cima. Então, esses acordes junto com o baixo e com os drums ficam assim. Então, partindo agora para a parte principal, que é a nossa lead, e ela soa assim. É uma lead bem feliz e eu dividi ela em 2 layers.
um layer de piano e um layer aqui de uma só wave. Então esse layer de piano aqui, eu acabei fazendo ele com esse piano da Dictive Keys aqui, eu acho bem legal, esse Studio Grand, que é um piano mais acústico, né, mais parecido com os pianos reais. Equalização aqui para tentar deixar o timbre mais parecido. Cortei os graves, né, que eu não precisava. O TTzinho, já que ele era um som bem acústico, e a gente quer jogar ele aqui numa música mais eletrônica, numa pegada para ele servir de lead, então ele precisava de bastante compressão, então eu fui lá e joguei um OTT bem forte nele. Vocês podem ver que eu tô espremendo ele mesmo. E para fazer layer com esse meu piano aqui, eu fiz esse patch de Saw Wave aqui no Seum com bastante release. Então ele vai ter essa sobra que ajuda a deixar mais natural, que nem a sobra do piano. É importante encaixar ali os dois para eles ficarem com o envelope um pouco parecido, não ficar artificial e a gente poder ter os dois sons trabalhando juntos. Então é por isso desse release aqui. E o que eu fiz aqui foi jogar essas duas Saw Waves para preencher bastante aqui, uma oitava para cima. E um noisezinho. Aqui eu tô tirando os agudos com filtro também, só para dar espaço para os agudos do piano, né, que são os agudos um pouco mais gostoso de ouvir. Então eu decidi desses dois layers deixar os agudos do piano passarem e dar uma segurada nos agudos da synth. Assim a gente não vai ter uma confusão lá nos agudos, vai ser melhor de mixar e a track vai soar mais profissional. Então aqui no grupo eu tenho só uma equalizaçãozinha, tirando os graves. E um reverb bem grande mesmo. Então eu vou tocar a lead aqui junto com os acordes para vocês verem como esses acordes fazem a cama para a lead. E além disso, se já não bastasse coisa, a gente vai ter mais uma harpzinha aqui também. Eu não sei se o MIDI está exatamente igual da harp do Alok, eu acredito que não esteja, tem alguma coisa diferente, mas tá bem parecido. E essa harp aqui ela tem uma função bem interessante, é que como a gente toca um acorde nela, e nesse caso aqui a gente está tocando um acorde maior, ela dá uma vibe mais feliz para a música, então ela tá deixando a track mais feliz. Percebam como ela dá felicidade. Para fazer esse som, eu fiz aqui com mais Saw Waves aqui no Seum. O envelope 2 bem curtinho, trabalhando nesse filtro. Dei uma equalizada, tirei aqui os graves e tirei aqueles super agudos. E joguei um ozonezinho para abrir pro estéreo, para não ficar conflitando ali com a lead. Então eu vou tocar aqui o drop sem a harp e depois com a harp para vocês verem o quanto ela deixa a track feliz. Então sem a harp ela tem um tom um pouco mais épico e com a harp ela acaba ficando um pouco mais quente e mais feliz. E além disso a gente tem esse crashzinho aqui para dar mais impacto. Então esse foi o remake da All By Myself do Alok com Sigala. E mesmo ela tendo diversos elementos, vocês vão ver que os elementos principais são a bateria, o baixo e a lead, os outros servem de suporte para esses elementos. Então é bem interessante a gente ver como a gente vai posicionando, por exemplo, os acordes para ficarem mais pro estéreo e servirem de cama para a lead poder soar mais forte ali e se situar melhor. E como elementos que nem harps, que tocam acordes, né, podem mudar ali os sentimentos da track. Por exemplo, se eu pegar essa harp aqui e jogar ela para um acorde menor, vocês já vão sentir a diferença. E agora com um acorde maior.
E esse é o tipo de observação que eu quero que você tenha quando você estiver fazendo os seus próprios remakes. Então, se você quiser aprender a fazer um remake do zero comigo, fiz um curso que eu mostro do zero o processo ali da Move Your Body, como eu fiz o remake da Move Your Body, bateria, baixo, synths, um pouco de mix, tudo, e sempre dando dicas valiosas ao longo do curso. Então, se você curte aí o meu trampo, te convido a dar uma olhada, o primeiro link aqui na descrição. Te convido também a deixar um like nesse vídeo para ajudar, se inscrever aqui no canal e dar uma olhada em todas as minhas outras redes sociais, as minhas músicas também. E além disso, se você comprar o curso de remake, você ainda vai ter todos os presets desses últimos remakes que saíram aqui no canal, todos os projetos também, para dar uma estudada, e as samples, né, as samples de bateria aí, todas organizadinhas lá com o nome certo. Então tá ali uma grande oferta se você quiser aprender. Fica aí a dica. Então é isso, valeu, vou tocar mais uma vez o remake aqui pra vocês.